Muito boa noite, live número 11, com uma regra extremamente relevante que todo mundo vai se identificar, eu tenho certeza disso, do projeto Amplie Sua Renda. Fala Aquino, fala Décio, fala turma, deixa eu tomar aqui, Emerson Fonte, boa noite meu irmão. Ó, já tem uma turma aqui, não identifico o nome, Cadu, Suzy, Breta, doutora Roberta, Rejane, Edu, Lira, tem uma galera já na sala. Boa noite, turma. Boa noite, boa noite, boa noite. Por sinal, hoje, adivinha onde é que eu estou? Quem sabe aí onde é que eu estou? Não estou em casa. Estou fazendo Grande Maicon, Floripa na área, Pós-Wod, Gal tá aí na área. Fala, Maicon. Eu estou fazendo essa live de hoje. Heraldo, vou falar hoje do ponto do açaí, hein? Fica ligado aí. Vou fazer essa live de hoje do escritório da Empreender Dinheiro, tá? Então, eu tô no trabalho. Você acha que eu tô falando de vida real, de brincadeira? Não. Quando acabar aqui, eu vou ajeitar minha barba, vou escovar os dentes, vou trocar a camisa e vou gravar. Então, hoje a gente deve ir até umas 2 da manhã por aqui. E eu vou fazer isso com muito tesão. Inclusive, falei sobre isso na carta do fundador esses dias. Não lembro se foi hoje de manhã ou se foi na manhã de ontem. Olha só. Então, eu tô aqui na ED, tem muita gente que não conhece Empreender Dinheiro, a gente fica num escritório compartilhado, não chega a ser um coworking, né? Mas é uma série de escritórios que compartilham áreas comuns, como auditório, salas de reunião, etc. Né? Staff a gente compartilha, lounge a gente compartilha, recepção é compartilhada. E aí a gente tem a nossa sala aqui, então eu tô aqui no Open Space e tá bagunçado mesmo, tá? Não organizei nada aqui. Temos ali atrás a nossa ilha, que a gente chama, né, onde a gente faz reuniões menores, projeta resultado ali quando a gente precisa. Ali fica o Arthur, né, então eu fico ali naquela bagunça, tá? E basicamente, isso aqui é a gente tem essa sala e tem uma outra sala, tá? Então nessas duas salas a gente tem um esquema de rodízio do time. Essas paredes aqui são absolutamente todas escritas no vidro, né? Então, essa é a nossa casa. E eu estou aqui em casa, na Empreender Dinheiro, gravando essa live de hoje. Tem gente aí que eu acredito, inclusive, que conhece a nossa sede aqui, né? A Fabi, que está aí, que é uma aluna super querida. Saulo Godoy, que é um irmão de missão, professor da casa, um cara que eu admiro muito. Sandrinha, eu acredito que conhece aqui. Enfim, tem uma turma. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a regra de hoje. E antes, qual é o recado? Amanhã, quinta-feira, tá? A nossa live não será às 22 horas. Exclusivamente amanhã, a nossa live vai acontecer às 18h15 da noite. 18 horas e 15, 6h15 da noite. Por quê? Tá? Eu vou te explicar por quê. Ontem, a M. Dias Branco solicitou uma palestra aqui pra gente. E essa palestra precisava acontecer nessa semana, em comemoração à Semana do Vendedor. E vai ser uma palestra que vai acontecer no dia 4 de outubro, sexta-feira de manhã. E eu já tinha uma outra palestra agendada para sexta-feira de manhã, que seria para a Semana do Mundial do Investidor, que vai ser numa universidade aqui, na Universidade Católica, em parceria com um monte de gente. E essa palestra teve que ser remarcada por conta da palestra da M. Dias Branco, e ela acabou sendo remarcada para sexta-feira à noite, de tal maneira que eu vou acabar muito próximo das 10 horas da noite. E aí eu não queria de forma alguma deixar de fazer a nossa live. Então amanhã eu vou antecipar a live para as 18h15. E veja, por que eu estou falando isso de forma muito aberta aqui, muito tranquila? Porque isso é pura dinamite de vida real, né? Não tem... Arthur, meu Deus, mas e o nosso compromisso de fazer às 22 horas, velho? De verdade, não fazer às 22 horas e fazer uma vez às 6h15 não vai comprometer a relação que a gente está construindo, a live fica gravada. Pense, você no meu lugar, você faria o mesmo, né? Por quê? Porque a gente tem que faturar, meu amigo. Né? A gente precisa faturar, então eu aceitei sim os convites para as palestras, o convite da M. Dias Branco, e eu tenho que faturar. Então por isso a gente vai fazer a live mais cedo. Vamos fazer a live às 18h15 amanhã, tá? E inclusive isso me deixa uma lição aqui. Que é algo que eu tento colocar muito em prática e que eu vou dividir com vocês. Esse livro aqui,
Dobre seus lucros, ou a versão em inglês é a mesma, né? Double Your Profits. É um livro de um consultor americano que prestou consultoria para a maior parte da Fortune 500, né? Das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E esse cara aqui, esse livro, ele é extremamente prático, é muito bom para quem é empreendedor, tá? E um dos conceitos que ele traz aqui é esse aqui, a importância de você entender o que é tempo estratégico e tempo não estratégico. Então vamos lá, o que é tempo estratégico? Tempo estratégico é definido como tudo que faz você produzir lucro diretamente. Qualquer atividade que está relacionada à atividade final do teu negócio, do negócio que você trabalha, que contribui diretamente para a produção de mais lucro. Tempo não estratégico. O que é tempo não estratégico? É tudo aquilo que é trabalho, tá? Não deixa de ser trabalho, atende às exigências de algum processo, mas não contribui diretamente para aumentar lucros. Então, esse foi exatamente o meu critério na hora de decidir que a gente iria antecipar o horário da live. Por mais que eu esteja comprometido com isso que a gente está construindo aqui, entendendo que eu também não iria comprometer profundamente a qualidade e a relação da gente, isto não produz diretamente lucros do ponto de vista empreendedor, enquanto que ir lá fazer uma palestra para M. Dias Branco vai produzir lucros para o negócio. Então, eu estou sendo extremamente sincero e aproveitei para trazer essa leitura de divisão de o que é tempo estratégico e tempo não estratégico, porque isso às vezes, veja, num dia você tem uma quantidade de tempo limitada, né? Então você tem que escolher o que é que você tem que fazer, não dá tempo de fazer tudo, e esse critério, isso aqui é estratégico ou não, de acordo com esse ponto de vista, muitas vezes me ajuda, talvez possa ajudar você também. Com isso dito, eu vou escrever aqui qual é a regra de hoje. E só um comentário interessante aqui, né? Tô em um churrasco, mas não perco a sua live. Por mais que seja uma brincadeira, eu fico extremamente honrado, tá? Obrigado pelo tempo de todo mundo que tá aqui. Deixa eu colocar aqui, então, qual é a regra de hoje, né? É exatamente isso. Deixa eu fixar o comentário. Todo mundo vai se identificar com essa, tá? Acredito eu. Ignore o orgulho tolo. Tá? Do ponto de vista empresarial e de construção de carreira, como é que isso funciona? Eu quero falar sem nenhuma intermediação aqui, ou sem nenhum arrudeio, como a gente gosta de falar aqui, sobre a sua capacidade, a sua habilidade de conscientemente engolir orgulho. Tá? E aí, veja, essa é uma habilidade muito difícil, ela é quase divina, né? Porque tem horas que a gente tem vontade de ir para o confronto, de discordar da pessoa, sendo que ela, mais do que necessária, ela pode contribuir muito para o nosso crescimento dentro do ambiente competitivo, dentro do ambiente profissional. Então é o seguinte, veja, eu vou inclusive trazer um caso pessoal, tá? Uma das melhores formas de você entender como é que funciona um negócio é se aproximando dele, é experimentando a coisa, né? Eu falo de investimentos e não tenha dúvida nenhuma que a melhor forma de você aprender a investir é investindo. Com negócios é muito parecido, né? Ou seja, trabalhar propositalmente em um negócio no qual você vê que você pode aprender muito. Às vezes você quer abrir um negócio, às vezes você quer conquistar uma posição de gestor, quer ser o braço direito de alguém em alguma indústria, em algum segmento, em algum negócio. Trabalhar em algum negócio que já atua naquela área é o maior MBA que nós podemos fazer. Tá? Então é isso que eu estou querendo dizer. Uma das formas de você entender muito bem de um negócio é fazendo parte da coisa. Tá? Agora, e aí você, quando faz parte da coisa, inclusive você tem acesso aos bastidores que fazem aquele negócio mover. Isso, por muitas vezes, é tremendamente mais poderoso do que qualquer pesquisa de mercado. Evidente que uma coisa não invalida a outra, não é isso que eu estou falando, né? Só estou evidenciando o valor disso. E aí, veja, por que é que eu estou trazendo essa reflexão? Por uma experiência própria. Para quem não sabe, né, ontem ou foi anteontem eu falei da minha experiência enquanto sócio na Smart Fit, mas eu também fui sócio de uma rede de alimentação saudável, comércio, tá? Que chamava Ponto do Açaí aqui em Recife. Fui sócio durante 1 ano e meio, quase 2 do Ponto do Açaí. E um
uma das escolas que mais me deixou preparado para assumir uma loja, que era uma açaíteria, uma loja de alimentação saudável, não foi ter sido consultor sênior de uma multinacional. O que mais me preparou e me entregou confiança para ficar à frente daquela loja foi ter trabalhado por uma semana como atendente numa loja de açaí, numa outra loja da rede. Então, inclusive, na época que eu fiz isso, fiz eu e meu sócio da época, e a gente que procurou isso, né? A gente que pediu para que isso acontecesse, a gente que procurou essa oportunidade. E por mais que o tempo não tivesse sido, não fiquei anos trabalhando ali, mas aquilo me deu uma sensação de propriedade sobre a operação, que eu poderia ter estudado a operação anos, que eu não ia me sentir dono daquela coisa, daquela forma. Né? Que quando alguém disser o seguinte: ah, mas Arthur, não dá tempo de fazer isso. Dá porque eu fiz. Então, o que eu estou trazendo aqui vem muito de uma experiência prática que eu tive, tá? E a partir disso, eu construí essa percepção, que não é percepção só minha, tá? Não é apenas Arthur que defende esse ponto de vista. Tem um monte de gente que tem histórias parecidas, gente que a gente admira e que traz esse mesmo ponto de vista. No entanto, e aqui eu vou chegar na pauta dessa live, por mais que isso faça sentido, por mais que tenha muita gente bacana que diz que, colocar a mão na massa, topar entrar na operação, na base da operação, traz muito aprendizado, por que é que pouca gente topa fazer isso de verdade? É pouco comum você ver o cara que topa fazer isso. Não estou dizendo que é raríssimo, mas definitivamente não é a maioria que topa fazer isso. Pelo menos, sobretudo quando você tem a opção de não fazer. Quando você faz por necessidade, isso não retira em nada o crédito e o mérito da pessoa. Mas ela não tinha opção. Agora, a pessoa que tem a opção, e muitos de nós temos, optar por fazer já é uma coisa que não representa a maioria, tá? É muito pouco comum. E por que é pouco comum? Porque, veja, quando você quer participar de um empreendimento em um novo segmento, em uma nova área, numa outra empresa, sobretudo, você normalmente só vai conseguir oportunidade para fazer isso nas funções de base, nos cargos iniciais. E aqui entra o nosso próprio orgulho. Antes de falar do orgulho para com o outro, quando tem uma discussão, eu estou falando do orgulho seu com você mesmo. Como é que eu, que estudei durante muito tempo, nem sempre isso é verdade, mas segue o jogo, estudei, me preparei tanto, como é que eu vou ser atendente de uma lanchonete? Orgulho tolo, ponto 1, e olhar de curto prazo, ponto 2. Por quê? É muito engraçado eu ter falar sobre ignore o orgulho tolo hoje, porque, por coincidência, essa pauta já estava definida e eu participei de uma conferência com 2 amigos hoje que estão à frente de um negócio de educação e os caras estavam me consultando para resolver um problema. Eles organizaram uma espécie de treinamento que tinha vários professores. E um desses professores está descumprindo radicalmente os acordos que ele fez com esses caras que estão organizando esse evento. E esse profissional está descumprindo sistematicamente o que eles haviam acordado. E aí, vai chegar lá o dia do treinamento com esse professor, e os caras estão revoltadíssimos, porque eles não querem mais conceder aos descumprimentos desse profissional. E aí falaram comigo: Arthur, é um absurdo ele tá falando isso, eu vou ligar o foda-se, que história é essa? A gente troca o professor, não importa e tal. E eu me identifiquei muito, porque dado o que aconteceu, e não vou entrar no mérito aqui, é de ficar muito revoltado. A minha conclusão e o que eu falei para os caras, eu mandei um áudio para eles, e pelo que eu entendi, eles seguiram esse caminho, tá? Foi a seguinte: eu disse, irmão, veja, é foda, ponto final. É para ficar puto, ponto final. Sendo que é o seguinte, tem muitos dos seus clientes, eles querem ter acesso
ao que foi colocado. Eles querem ter aula com esse cara, por exemplo. Então, velho, o trauma de você mudar a regra do jogo no meio do caminho talvez seja muito maior do que o trauma de engolir esse sapo. Eu, no lugar de vocês, com toda assim, por mais que eu estivesse inconformado, eu engoliria esse orgulho, faria a coisa, atenderia estas mudanças que esse profissional está colocando na mesa, que não são justas, você sabe que não são justas, mas eu iria aderir a estas mudanças, ia fazer a coisa com ele e eu ia honrar minha palavra com os clientes. Dali pra frente estava muito claro, nunca mais eu vou fazer negócio com esse profissional. Dali pra frente. Mas percebe como a história de você levantar a cabeça e olhar para o longo prazo faz diferença? Porque eu garanto a você, dada a história que me foi passada, que foi o que aconteceu, não vai ser difícil abrir as pernas. Né? Mas, no final do jogo, né, no longo prazo, o que é que vale mais a pena? O que vai agregar mais valor ao negócio é aquela decisão que vai trazer menos trauma, sobretudo no relacionamento que o próprio negócio tem com seus clientes. Então, no meu histórico profissional, inclusive recentemente, e isso é de 1 ano e meio para cá, eu fiz pelo menos dois acordos, que por motivos de sigilo eu não posso colocar quais são aqui. Quem é bem conectado comigo talvez saque, tá? Mas eu fiz 2 acordos que eu fiz os acordos consciente que aqueles acordos não eram justos, que eu estava entregando muito mais do que eu estava recebendo. Mas mesmo com essa consciência, eu assinei esses 2 acordos. Por quê? Porque eu estava interessado em aprender. Então, naqueles momentos, até a dissolução da coisa, eu engoli o orgulho, eu ignorei o orgulho tolo. Foda-se, o cara tá ganhando mais do que eu, ainda tá se achando esperto por conta disso, tudo bem, mas eu tô aprendendo. Então é topar lidar com ignorar o orgulho. Não é um processo fácil, mas no longo prazo isso tende a fazer muito sentido. E por que é tão importante isso, tá? Olhando para coisa mais prática ainda. Porque normalmente a capacidade de engolir orgulho, de ignorar o orgulho tolo, ela permite que você explore essas oportunidades de aprender no negócio dos outros, né? Ou de aprender muito com os outros. E no final das contas, o T. Harv Eker, que é o autor de Uma Mente Milionária, ele me falou isso, né? Ele disse assim, por que aqui, se você perguntar para qualquer pessoa, você quer $500 mil, né? Enfim, $500 mil a mais na conta? Todo mundo vai dizer que quer. E aí depois você vai perguntar o seguinte, tá, e por que aqui você tá aqui conversando comigo, por que é que você não tá lá trabalhando em prol de conquistar esses 500 mil se você quer? Por quê? Porque a gente não sabe como, né? Então, de acordo com ele, boa parte daquilo que a gente não conquista na perspectiva profissional é porque a gente não sabe como fazer. Se a gente soubesse como fazer, aí é que ele fala, né? Se você soubesse como ter $1 milhão a mais no teu bolso agora, talvez você não estivesse nem conversando comigo. Você estava lá fazendo o que você tinha que fazer para ter esse $1 milhão a mais. Eu não concordo 100% com ele. Eu acredito que, se a métrica é crescer na carreira, não é só saber o que fazer. Tem uma série de outras variáveis aqui, inclusive um pouco de sorte, tá? Mas, e da mesma forma, se a métrica é como é que eu faço para ter mais dinheiro, não é só simplesmente saber o que fazer, até porque não tem regra pronta. Então, sendo que uma das variáveis é sim um conhecimento. Então, estar disposto a trabalhar na base em outros negócios para aprender muito, isso faz todo o sentido do mundo, mas muita gente não topa porque para trabalhar na base em outros negócios você tem que começar de baixo e o cara não se acha na condição de começar de baixo por qualquer orgulho tolo que não tem nada a ver. Inclusive eu vou além, tá? Essas parcerias que eu fiz para empreender dinheiro, nesse último ano e meio, que eu conscientemente fiz sabendo que eu estava perdendo mais do que ganhando, mas que eu estava aprendendo, foram fundamentais para empreender dinheiro chegar onde ela chegou hoje. Fundamentais, primeiro ponto. E segundo, né? Depois de um tempo, o incômodo do orgulho que você ignorou, a dor desse orgulho, isso passa, mas o aprendizado fica. Percebe? Então, assim, minha grande conclusão, né? Quem tem espírito empreendedor,
tá? Não se incomoda, muito menos tem vergonha de trabalhar, seja qual for o trabalho, de atendente de lanchonete, é o que você quiser, sobretudo quando você tem um propósito muito claro para esta iniciativa. E eu vou além, para concluir, dentro dos 20 minutos que a gente combina para fazer a nossa live. Pode parecer um pouco estranho, mas no fundo, você acaba tendo orgulho daquilo que você fez. Então, ignorar o orgulho acaba te gerando um orgulho um tempo depois. Quando eu olho para trás hoje, eu falo, caralho, porra, com nenhum excesso de respeito nem desrespeito para a educação que eu tive, tal, eu ter buscado e eu ter topado ser atendente de lanchonete me dá um orgulho do caralho. Eu falo isso de boca cheia, não só pelo aprendizado, mas porque isso mostra muito da sua predisposição a evoluir. Então, eu acho que acaba que essa é uma característica antifrágil, né? Para quem é mais da turma dos investimentos vai entender melhor o que eu estou falando. Quanto mais se engole orgulho ou se ignora o orgulho tolo, mais você acaba tendo orgulho da sua trajetória. E com isso dito, senhoras e senhores, eu quero me despedir de vocês, eu quero agradecer de novo pelo tempo de vocês, e o desafio de hoje para o post é fazer exatamente o seguinte: eu vou postar lá a regra de hoje, que é a regra número 11, ignore o orgulho tolo, e eu gostaria que você comentasse dessa vez, se você topar, é claro, se você está disposto a engolir o orgulho tolo daqui para frente. Se você estiver, simplesmente escreve sim. Esse é um post para os corajosos hoje, tá? Então, se você estiver disposto a conscientemente ignorar o orgulho tolo, vai lá no post e escreve sim. Se você não estiver, também não tem problema algum. A gente se encontra amanhã, 18h15, em vez das 22 horas. Obrigado pelo tempo, turma. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Amanhã a gente se vê em mais uma live do projeto Amplia Sua Renda. Lembrando que todos os vídeos estão hospedados no meu canal do YouTube, Arthur Dantas Lemos. Forte abraço!